A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de sábado, dia 30 de dezembro do ano de 2023. E vamos que vamos, né? Um dia bastante frio, sensação térmica de -3, o sol se aventurando em dar o prazer da sua graça, mas vamos que vamos, né? Café quente e coração fervendo, vamos que vamos. Amados, os Estados Unidos teve aqui uma pessoa brilhante na área de economia, chamado John Kenneth Galbraith, que morreu aos 97 anos, né, alguns anos atrás. E esse homem dedicou a vida dele inteira a estudar e, enfim, ser professor, né? E ele, durante muito tempo, teve um programa. E além de um dos livros que ele escreveu, que escreveu 42 livros, mas o que chamou mais atenção nesse momento aqui de reflexão é um chamado A Era da Incerteza. E ele não só escreveu esse livro, como ele fez uma série para televisão nos anos 1977 e 78 e fez muito sucesso. E nessa série, bem como nesse livro, ele aborda questões econômicas e sociais e argumenta que a economia moderna era caracterizada por incertezas e complexidades que não podem ser totalmente compreendidas ou controladas. Alguns chegavam a dizer que era um Frankenstein que se colocava, que se construiu e que em algum momento iria se voltar contra o seu cientista, criador, né? E nesse programa, nesse livro também, Galbraith discute o papel do poder econômico, de corporações multinacionais, poder do Estado da economia, entre outros temas, né? E a gente olha para os dias de hoje e percebe que, assim, absolutamente tudo o que ele previu, a forma como ele falou, acabou acontecendo. Com alguns agravantes maiores, por exemplo, a automatização geral, o poder da mídia, o poder das big techs, né? As grandes corporações que controlam tudo, essa universalização da tecnologia. Então, causa-se um momento cada vez mais presente de incerteza. Pessoas têm medo de investir em certas coisas, pessoas têm medo de fazer uma determinada, ou estão inseguras de fazer uma determinada faculdade sem saber se haverá emprego para aquilo mais adiante, né? Várias profissões hoje já não têm a relevância que tinham anteriormente, sem contar com as transformações de formas de pensar e etc. E aí você para pensar, o ser humano se preparou para isso? O ser humano, como é que fica nisso tudo? Não dá mais para fazer certas coisas como fazíamos antes. Não dá mais para criar os filhos da mesma forma que a gente criava antes, como nós somos criados. Não dá mais para você se posicionar diante de certas coisas como você se posicionava antes. Há uma patrulha ideológica muito forte em cima daquilo que você fala, em cima daquilo que você pensa e por aí afora. Ou seja, as incertezas se instalaram. E eu olho para a Bíblia e eu vou atrás de alguma resposta sobre isso. E eu encontro ali no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 28, Jesus, no verso 20, Jesus falando algo tão forte, tão importante. Quando ele diz: eis que estou convosco, ou com vocês,
até a consumação dos tempos. Em algumas variadas traduções, fala: eis que estou convosco todos os dias. E, enfim, o que importa é a certeza e a afirmação do Senhor que Ele estaria conosco, a despeito de qualquer coisa, de qualquer variação, de qualquer possível mudança, que nada disso iria mudar a participação dele nas nossas vidas, ou a ação dele, ou a forma dele tratar conosco. Isso é, no mínimo, motivo de muita alegria. Porque é certo que a economia mudou e muda, e mudará mais ainda. É certo que as relações internacionais mudaram e vão mudar mais ainda. É certo que a forma como a religião é vista hoje já não é mais como era antes e vai mudar mais ainda. É certo que as perseguições virão e cada vez com maior intensidade. Não só a religião em si, mas as liberdades de modo em geral. Ao pensamento e por aí afora vai. Mas é muito confortante, é muito importante você saber que do seu lado tem um Deus que não vai mudar, que promete estar do nosso lado até a consumação dos tempos. Isso para mim já é o suficiente. Obrigado, Deus. Obrigado que mesmo em meio a tantas incertezas, a tanta dificuldade, a tantas coisas que estão emergindo, o Senhor se levanta e diz: eu estarei contigo até o último momento. Isso para mim basta. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa sós. O Senhor permanece conosco. Obrigado, Senhor. Essa é a palavra de hoje. Sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.